sobre, para quem assistiu, tá? Então eu bloqueei e vou consertá-lo. Não, como é que você viu se você estava bloqueado? Eu só abri o vídeo quando já estava bloqueado. Então eu não sabia que você tinha. Não apareceu. Ah, tá certo. Porque você disse só vi quando estava bloqueado. Você não viu, né? Você não viu. Tá certo? Entretanto, aí eu vou consertar só o detalhezinho para ficar, porque no YouTube a gente pode passar vergonha, né, cara? Aliás, já passo muita vergonha aqui, né, escando besteira, mas imagine no YouTube, imagine um vídeo feito, preparado aqui, porque aqui é tudo no improviso, não tem nada. Lá também não tem edição, não grave, tá? Entretanto, a função I sec hiperbólica, a função I sec hiperbólica de, tá? Aí eu vou pegar de 0 mais infinito, pegar 0 mais infinito como domínio, 0 fechado mais infinito, em, tá? 0 aberto, 1 fechado, dada por I sec h de x igual a secante hiperbólica de x, qualquer que seja x nesse conjunto aqui, ela é injetiva e sobrejetiva. Porque aqui ela é estritamente decrescente. Se ela é estritamente decrescente, nesse intervalo, ela é injetiva. Ela é estritamente decrescente nesse intervalo, da aula passada, a derivada é negativa. Ou seja, isso aqui é o gráfico, isso todinho é o gráfico da secante hiperbólica. Mas eu vou esquecer esse pedaço aqui e me concentrarei só nesse pedaço, porque esse pedaço é o gráfico da função que eu chamei de I sec h. E essa função, tá, desse domínio, desse contradomínio, com essa lei de formação, ela é injetiva e sobrejetiva. Injetiva e sobrejetiva. Logo, é o quê? Invertível. Aí a literatura, não sou eu, a literatura matemática chama a inversa dessa função, I sec h, de função arco secante hiperbólica. Então, definição, tá? A função inversa, que foi? Qual é o problema? A sec não seria a secção do intervalo 0 fechado mais infinito? Oi? Tá ali, 0 fechado mais infinito. Não, é porque para estar para. Ah, sim, desculpe. Você está correto. É 0 fechado, está aqui, ó. É 0 fechado mais infinito. Você entendeu, eu que não entendi. Fechado mais infinito. Ok, é o domínio dela, né? Ó, 0 mais infinito. Aqui eu tinha colocado o contradomínio. Definição. A função, obrigado. A função inversa. A função inversa da função I sec h. Por favor, quando eu colocar alguma coisa errada aqui, vocês corrigem. A função inversa da função I sec h, ela é denominada função arco secante hiperbólica, sendo denotada por arco sec h, arco secante hiperbólica. Façamos o seu gráfico. Bom fazer logo o gráfico, né, para você ter algumas conclusões. Olha o seu gráfico, ó.
É o gráfico da inversa, ó. X, Y. Então, fazendo uma rotação do plano cartesiano de 180 graus em torno da bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Aí como é que fica o gráfico da inversa? Tá? O 1 está aqui, ó. O que é a reta paralela, o que é a reta horizontal, desculpe, o que é a reta horizontal vira a reta vertical. O eixo das ordenadas vira o eixo das abscissas. O eixo das abscissas vira o eixo das ordenadas. Então, você tem a reta, aquela reta lá, ela está aqui, ó. E assim, o arco secante hiperbólico, ó. Você já vê de cara que o arco secante hiperbólico não tem derivada no 1. Porque no 0, a I sec H tem derivada 0. Quem é a derivada da I secante hiperbólica no 0? Ó? É a derivada da secante hiperbólica no 0. Você sabe que é 0. Que a derivada da secante hiperbólica no 0 é secante hiperbólica, é menos a secante hiperbólica do 0 vezes a tangente hiperbólica no 0. Tá certo? A tangente hiperbólica no 0 é 0. Então, da 0, a reta tangente aqui é horizontal. Portanto, a reta tangente aqui é vertical. Não tem derivada. Não tem derivada. Derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Tá certo? Então, isso aqui é o gráfico da função arco secante hiperbólico. Agora, veja. Tá? Veja aqui. Bem, agora vamos às consequências, tá? As consequências. Eu devia ter apagado tudo e começado daqui. Atentem para esse fato que eu tinha colocado sem as constantes, corrigir. Então, observe uma coisa. Estão entendendo? Posso continuar? Alguma dúvida? Posso continuar? Então, daí você tem as consequências. Quem é o domínio? Primeiro, quem é o domínio do arco secante hiperbólica? Quem é? É o intervalo. Qual é o intervalo? Intervalo 0 aberto, 1 fechado, certo? Quem é o seu contradomínio? Contradomínio do arco secante hiperbólico. Quem é? É o intervalo 0 fechado mais infinito. Ok? Tá certo? Tá bom? Quem é o arco secante hiperbólico? Quem é o arco secante hiperbólica da I sec H de x? Isto é, quem é o arco secante hiperbólica da secante hiperbólica de x? Quem é? É x, qualquer que seja x no domínio da I sec H, ou seja, qualquer que seja x pertencente a 0 mais infinito. Concordo que é 0 mais infinito? Tá? Quem é a I sec H do arco secante hiperbólico de x? Essa é a inversa dessa. Mas a I sec H é a secante hiperbólica. A I sec H aplicada aqui é a secante hiperbólica aplicada em quem? Em arco secante hiperbólica de x. Isso aqui é x, qualquer que seja o x no domínio do arco secante hiperbólica, que é o intervalo 0 aberto, 1 fechado, ok? Todos sintetizando essas duas numa só, dados x no intervalo 0 aberto, 1 fechado, e y no intervalo 0 fechado mais infinito, o y é o arco secante hiperbólica de x, se e somente se o x é a I sec H de y, isto é a secante hiperbólica de y. Tá? Agora vamos à diferenciabilidade, sem apelar para o teorema da função inversa.
Bem, apelar é só escrever o arco secante hiperbólico em termos de quem? Do arco cosseno hiperbólico. E adivinha qual é a forma? Ora, a fórmula é a seguinte, gente. Dado x, fazer até destacar de azul. Se você pega x no domínio do arco secante hiperbólico, ou seja, dado x aqui, tens aonde está 1 sobre x? 1 sobre x está nesse intervalo aqui, ó. 1 mais infinito, que é o domínio do arco cosseno hiperbólico. Não é? Não é? É o domínio do arco cosseno hiperbólico. Tá certo? Tá bom? Que é a imagem do cosseno hiperbólico. Então você veja o seguinte. Então daí quem é o arco secante hiperbólico de x? Primeiro é que eu posso escrever como que isso aqui é diferente de zero, né? 1 sobre x, então isso aqui é o arco secante hiperbólico de 1 sobre o quê? 1 sobre x. Tá? Então isso aqui é igual a quê? Ao arco secante hiperbólico. Agora veja bem, ó. Esse 1 sobre x está no domínio do arco cosseno hiperbólico. Então, ele é o cosseno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico dele. Tá certo? Mas quem é 1 sobre o cosseno hiperbólico? É a secante hiperbólica. Então, isso aqui é o arco secante hiperbólico de quem? Da secante hiperbólica do arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x. E não esqueça que se 1 sobre x está aqui, onde é que está o arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x? Está no intervalo 0 mais infinito. E quem é o arco secante hiperbólico de todo número no intervalo 0 mais infinito? Ó. Quem é o arco secante hiperbólico da secante hiperbólica de um x com x aqui? Quem é? É o x. Ou seja, então quem é o arco secante hiperbólico da secante hiperbólica desse número que está aqui nesse intervalo? Esse é o meu número aqui, ó. Ó. Arco secante hiperbólico, da secante hiperbólica de qualquer número aqui dentro, é esse número. Então morreu. Isso aqui é a secante hiperbólica, é o arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x. Vamos juntar tudo em um só. Ou seja, o arco cosseno hiperbólico de x, o arco cosseno hiperbólico não. O arco secante hiperbólico de x, quem é? É o arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x. Qualquer que seja o x aqui dentro. Tá certo? Daí, pela regra da cadeia, aí, pagar isso aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui na sequência para
Não sei, depois eu retorno. Tá? Então vamos lá. Então, daí, como para todo x aqui, então, pela regra da cadeia, dado x pertencente ao intervalo 0, 1 aberto, lembre que no 1 não tem derivada. No 1 não tem derivada, não vou nem atrás. Veja bem, no 1 não tem derivada, mas isso não é concluído pela regra da cadeia, porque a regra da cadeia não é responsável por não diferenciabilidade. A regra da cadeia se responsabiliza por diferenciabilidade. Se f é diferenciável em P e g é diferenciável em f de P, então a g composta com f é diferenciável em P e tem a fórmula que é chamada de regra da cadeia, tá? Então se eu pegar um x aqui dentro, o 1 sobre x está no intervalo aberto 1 mais infinito, aonde o arco cosseno é diferenciável. Portanto, pela regra da cadeia, tá? A função arco secante hiperbólico, a função arco secante hiperbólica, ela é diferenciável em x com a seguinte forma. Quem é a derivada do arco secante hiperbólica em x? Quem é? Regra da cadeia aqui, é a derivada do arco cosseno hiperbólico aplicada em 1 sobre x, mas vocês lembram, vou colocar aqui, quem é a derivada do arco cosseno hiperbólico em u? Quem é? É 1 sobre raiz quadrada de quem? O 2 menos 1. Tá? Qualquer que seja o pertencente ao intervalo 1 mais infinito, aberto. Então, aplicando isso aqui, essa derivada fica o quê? 1 sobre raiz. Eu estou pegando x aqui, ó. Pegando aqui. Então, fica 1 sobre o quê? Raiz quadrada de... Fica quanto? 1 sobre x ao quadrado é 1 sobre x2, logo. Menos 1 vezes a derivada de 1 sobre x, que dá menos 1 sobre x2. Certo? Então, isso aqui dá igual aqui. Fica 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x2 sobre x2 vezes 1 sobre x2, e me permita colocar o menos aqui na frente. Tá certo? Isso aqui dá igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x2. Esse x2 no denominador sai como módulo de x, só que x é positivo, então o módulo de x é x. Vezes 1 sobre x2. Tá certo? Faltou aqui o quê? O menos. Então, quanto é esse produto? Isso aqui dá menos 1 sobre x vezes raiz quadrada de quê? De 1 menos x2. Tá certo? 1 menos x2. Então, dá isso aí. Então, a derivada para todo x no intervalo 0, 1 aberto, o arco secante hiperbólica é diferenciável em x, ou seja, ela não é uma função diferenciável, porque eu já sei que ela não tem derivada no 1. No 1 ela não tem derivada, está aqui, ó. No 1 ela não tem derivada. Mas ela tem derivada em todo x no intervalo aberto 0, 1. E quem é a sua derivada em x, está aqui. Logo, tá? Logo, eu pergunto a você.
Quem é a integral, e presta atenção para responder, viu?